E assim, só vou pedir um minutinho para vocês, para fazer uma coisinha aqui. Então, já fiz o que eu tinha que fazer. Bem, então hoje nós vamos, como eu já falei para vocês, nós vamos estar conversando sobre Gita, que para algumas pessoas, para alguns pensadores, Gita tem essa simbologia que eu estava mencionando para vocês antes, né? A simbologia é que a alma condicionada pelos três modos da natureza, Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna, e também confinada às limitações de tempo e espaço, ela vive uma situação de perplexidade, né? Como é o caso de Arjuna. Opa, deixa eu ligar aqui para o meu querido Prabhu, desculpa. São muitas emoções para a gente poder interagir, né? Desculpe aí, Prabhu, desculpe todo mundo. Que a gente sempre tem um devoto ou uma devota que se prontificam a ser os anfitriões. Então a gente está ligado no Hridaya Mandira e vocês todos podem adicionar, se vocês não tiverem. Tá vendo? Já está ligando aqui. Então tudo funciona pela misericórdia de Gurudeva e pela bondade de todos vocês, devotos e devotas. Tudo vai funcionando na medida do possível. Mas enfim, Arjuna está lá no campo de batalha. Qual é a função social de Arjuna? Madan Gopal Prabhu. A função social? Isso. Se render a Krishna, de uma forma genérica, se não consigo ver algo mais específico que o senhor queira perguntar. Não, olha só, eu perguntei qual é a função social de Arjuna. Qual é a ocupação dele na sociedade? Ele é um kshatriya. Isso, ele é um kshatriya. Okay. Então, você pode explicar pra gente o que significa ser um kshatriya? Um kshatriya é um membro do Varna e do Ashram. São os governantes da sociedade que são controlados pelos brahmanas. Esse é o kshatriya. Esse é o kshatriya. Ele é um membro do Varna e do Ashram, com certeza? O kshatriya é um membro do Varna. Do Varna, que perfeito. Tá, então assim, o que seria o Varna? O Varna é a divisão social da humanidade que Krishna divide a sociedade no Bhagavad Gita. E você sabe o verso? Você me falou que você sabe vários versos. Chatura, de cabeça, não estou lembrando. Se eu te falar a primeira frase, você se lembra? Chatur Varnyam. Chatur Varnyam, mas o resto também não consigo lembrar. Chatur Varnyam Mayashvishtam Guna Karma Vibhagasha. Essa primeira, na verdade, isso que eu li, que eu recitei para vocês agora, é a primeira linha do verso, né? Chatur Varnyam Mayashvishtam Guna Karma Vibhagasha. Que Krishna está falando, ele está falando Shrishtam, né? Ele está falando que ele próprio criou. Shrishtam é o verbo criar. Chatur Varnyam, esses 4 varnas, né, que são, como o Prabhu já mencionou, Brahmana, que é o sacerdote ou intelectual, né, também, o professor, ele é o Brahmana na sociedade, o pensador, e você também tem depois o Kshatriya, que é o caso de Arjuna, né? Ele é um guerreiro, ele é um administrador e ele também é um Maharaja, ele é um grande rei, né? Então esse é o Kshatriya. E depois a outra classe social é Vaishya, que quais são as ocupações do Vaishya? A de Vaishya é a de comerciante e a de agricultor. Maravilha. Ele produz os alimentos, né? Ele faz produção láctea, produção de legumes, de frutas, cereais, e ele também comercializa tudo isso, né?
E depois nós temos o famoso... Shudra. O Shudra, ele é famoso. Qual é a função dele na sociedade? Ele é o trabalhador braçal, genericamente. E ele também é o artesão. O artesão, desculpa. Não, tudo bem, ele é o trabalhador braçal, sim, e também é o artesão. Então, assim, quem pega no pesado mesmo nessa história toda é o... É o Shudra. É o Shudra. O Shudra, ele, na verdade, ele é a causa eficiente da construção, não é? Entende isso, causa eficiente? Você tem a causa remota e a causa eficiente, acompanha? A causa remota seria, no caso dessa estrutura social, quem seria a causa remota da construção de Brasília, por exemplo, ou de Itajaí, ou de São Paulo? Similarmente seriam os Brahmanas, ou seria Krishna? Seriam os Brahmanas, ou o Krishna, ele está nos bastidores, né? Ele é a causa da causa remota. Mas aí os Brahmanas, eles são a causa remota dentro dessa situação social, não é? Perfeito. Porque eles que, na verdade, a gente estuda isso, estuda como, entre as classes sociais, o Brahmana representa o papel do mestre espiritual, não é? Se lembra que também se explica, os textos védicos explicam, que entre os homens, 7 são representantes de Krishna, né? São 7 homens que ocupam posições diferentes na sociedade, que são representantes de Krishna, que são, vamos ver se a gente se lembra de todos, o rei, o Brahmana, o Guru, era o rei, o Brahmana, o Guru. Uhum. Não me lembro, não vou especular o resto. O pai, né? O rei, o Brahmana, o Guru, o pai. Não era o Shastra também, Prabhu? Não, são 7 seres humanos, são homens, né? Também tem o touro, né? Ele representa a religiosidade, né? Perfeito. Então, o rei, o Brahmana, o Guru, o pai... O touro. Ainda faltam 2. Se alguém de vocês que está aí reunido com a gente se lembrar dos outros 2, seria o Brahmana. A gente já falou do rei, que é o Kshatriya, né? Certo. O rei, no caso, na linguagem védica, é o Kshatriya. Certo. Então a gente vai ficar devendo 2 aí, não é? A gente pode pesquisar isso para ver depois. Da mesma forma, a gente tem entre as mulheres as 7 representantes da maternidade, se lembra? Sim. A maternidade. Oi? A vaca, a mãe terra, a mãe do Brahmana. Aham. A vaca, a mãe terra, a mãe Bhumi, a esposa de um Brahmana. Isso. O resto não me lembro. A esposa de um Brahmana, a esposa do Guru. Certo. Né? A esposa do Guru, a própria mãe biológica e a ama de leite. Perfeito. Deu 7? Faltou uma, né? Faltou uma, olha só. Vamos começar pela nossa própria mãe biológica. 1. A ama de leite. 2. A rainha, você não falou a rainha, né? Rainha. A esposa do rei. A esposa do Brahmana. A mãe terra e a vaca. Aí deu 7 agora. Né? Então, assim, tudo que a gente falou até agora gira em torno dessa ciência, desse aspecto da ciência que se manifesta do próprio Krishna, que está ligado à organização social. Né? E a gente chama de ciência no sentido de que você vai identificar essas 4 classes sociais em toda a sociedade, qualquer que seja o sistema político vigente. Mesmo que você viva num país comunista, onde eles pregam a igualdade social, não é assim?
a igualdade de classes, todos são operários num país comunista, não é? Não é mais ou menos esse o raciocínio? Isso. Então, mesmo num país comunista, você vai encontrar um elemento que vai liderar os outros comunistas. Porque se não houver uma pessoa que lidere as atividades, a produção e tudo mais de um país comunista, o país, ele quebra, né? Então, primeiro você tem um comunista que lidera os outros comunistas na produção social, na produção agrícola, por exemplo, né? E nos outros aspectos da produção e também na questão da soberania política, né? Porque se você vive num país comunista, você vai ter que ter o seu exército, as suas armas, né? O seu potencial bélico para você defender as suas fronteiras, né? Sendo comunista, capitalista, social-democrata, monarquista, de qualquer maneira você vai ter alguns elementos que são comuns em todos eles, a todos os regimes políticos, né? Perfeito. Então, assim, Prabhupada sempre dizia que a falência da sociedade contemporânea está justamente no fato de que esse sistema social, ele não se baseia na competência de cada representante dessas classes sociais. Ele se baseia na corrupção, na manipulação. São nos defeitos, não são nas qualidades. Nas qualidades, justamente. Se baseia na corrupção, na manipulação do poder por parte de certas dinastias, de certos grupos minoritários que dominam o mercado de trabalho. Não é? Oi? Concentram o poder, desculpe. Concentram o poder, justamente. Então, assim, isso Prabhupada, isso o Shastra chama de Asuri Varnasham. Você acompanha essa terminologia? Você tem Daiva Varnasham e Asuri Varnasham. Existe o Daiva Varnashram, o Smarta Varnashram e o Asuri Varnashram. E o Asuri Varnashram. Então, o Smarta Varnashram é o Varnashram da estratificação social, não é? Por nascimento, o Daiva Varnashram por qualidades e o Asura Varnashram pelos defeitos. Pelos defeitos, maravilha. Então nós começamos essa conversa porque nós estávamos falando da situação de Arjuna. Ele é um rei, né? Ou seja, ele ainda na guerra de Kurukshetra, ele é um príncipe, né? Ele tem 4 outros irmãos príncipes. E o irmão mais velho, que é Yudhishthira Maharaj, segundo a tradição, segundo a lei, na tradição védica, ele é naturalmente aquele que deve ser coroado rei. Mas aí Krishna, ele... como é que eu vou dizer para vocês? Por arranjo de Krishna, que se lembra, ele é a causa remota, né? Ele é a causa da causa remota. Então você pode identificar várias causas para a guerra finalmente estar para acontecer, né? Mas Krishna, que é a causa remota, que ele é Sarva Karana Karanam, ele é a causa de todas as causas. Então, se ele é a causa de todas as causas, ele também é a causa da causa remota. Então, Krishna, ele providencia esse encontro bélico nesse campo de batalha, esse chamado Dharmakshetra, Kurukshetra. Dharmakshetra, Kurukshetra, Mamaka Pandava, não, Dharmakshetra, Kurukshetra, Samaveta Yutsava, Mamaka Pandavaschava, Kima Kurvata Sanjaya. Esse é o primeiro verso, né? Então, assim, ele é o primeiro verso do primeiro capítulo da Gita. Então, ele arquiteta esta situação em que, de repente, Arjuna está numa condição de profunda perplexidade. Não é? E nessa situação de profunda perplexidade, ele recorre, por exemplo, se você está numa situação de perplexidade, a quem você recorre? Se você está no seu cotidiano, você trabalha,
você tem relacionamentos, né, você tem metas a alcançar na sociedade, tudo, mas se você está numa situação de perplexidade, de não saber qual deve ser o próximo passo na sua vida, a quem você recorre? São várias possibilidades, depende do tipo de perplexidade. Mas assim, vamos imaginar, assim, qualquer que seja, vamos colocar a perplexidade como aquilo que afasta você do seu centro, da sua noção de norte, né? Vamos pensar assim, a quem você recorre? Assim, você mora em Itajaí, tem uma atividade profissional, mas aí de repente tem uma situação muito complicada, muito difícil de ser resolvida sem você sozinho usar a sua inteligência, suas capacidades e chegar a alguma conclusão. A quem você recorre? Alguém superior a mim nesse assunto para me dar uma resposta. No caso, um problema na advocacia, um advogado mais antigo, ou no caso de algum outro problema, um Vaishnava superior, algo assim. Geralmente eu tento, o Vaishnava superior. Tá. E assim, mas a característica dessa pessoa que tem, vamos dizer assim, tem supremacia em relação a você, no caso, enquanto advogado, ou esse Vaishnava que você diz que é superior, eles têm algo em comum que faz com que você recorra a eles. Não é? Conhecimento. Eles têm conhecimento. Eles têm algumas coisas em comum, na verdade. Conhecimento. E eles têm outra coisa também que é muito importante. Não sei se algum outro devoto quer participar. Fique super à vontade para participar desse bate-papo, né, em torno da situação em que a Arjuna está ali junto de Krishna. Ele está do lado de quem, afinal de contas? Quem é Krishna? Krishna é Swayam Bhagavan. Tá, tudo bem. Ali é o quadrigário. Ali na batalha está sendo o quadrigário de Arjuna. Vamos aceitar a sua resposta por enquanto, tá bom? Okay. Ele diz que Krishna é Swayam Bhagavan e ele é o quadrigário de Arjuna. Mas por que ele se torna o quadrigário de Arjuna se ele é a suprema personalidade de Deus? Swayam Bhagavan significa que ele é o ser supremo entre todos os seres supremos, né? Ele é Avatari, ele é a fonte de todas as manifestações divinas. Por que será então que ele aceita essa posição? Para instruir Arjuna. Para instruir Arjuna? Alguém mais quer colaborar aí? Porque claro que ele sim aceita com esse propósito, mas tem um outro propósito também. Não tem não? Eu não peguei, não estou conseguindo decifrar. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Ninguém respondeu no Hridaya. Não, no Hridaya ninguém respondeu. Não, né? Não. É porque a Anurada está perguntando em que capítulo a gente está, em que verso. Se ela está me perguntando. Sim. Que o senhor geralmente no estudo do Bhagavad Gita está entrando em um assunto e aí o senhor encadeia vários versos. Não estamos. O senhor não está dentro de um verso específico, né? Então a resposta seria: nós não estamos em nenhum verso específico, mas nós estamos conversando sobre a situação, vamos dizer assim, que nós estamos conversando entre a relação que existe entre Krishna e Arjuna. Aí você disse que Krishna é Swayam Bhagavan e que ele aceita a posição de quadrigário. Eles têm a relação de amizade. Aí você chegou onde eu queria. Sakyarasa. Sakyarasa. Ele mesmo diz que acho que é logo no segundo capítulo, se eu não me engano, ele tem, talvez você saiba especificar isso, ele fala para Arjuna que ele só está fazendo o que ele está fazendo, ou seja, ele está transmitindo para ele conhecimento transcendental em vários níveis de profundidade, né?
Porque ele é um amigo muito querido, esse verso é famoso. Ele né? é amigo muito querido. Ele fundamenta por quê? Ele fundamenta porque, assim, o ingrediente básico é esse relacionamento de amizade, né? Que faz com que, porque quando você está tendo um relacionamento de amizade com alguém, você naturalmente abre o seu coração para essa pessoa. E a pessoa faz a mesma coisa, né? É assim, é um toma lá da cá. Eu abri meu coração para você, você abriu seu coração para mim, e aí a gente se sente à vontade, né? Tanto que no primeiro capítulo, o que acontece no primeiro capítulo? Porque então, eu acabei de falar de se sentir à vontade, né? Mas o que acontece no primeiro capítulo? No primeiro capítulo, Arjuna entra na mental. Ele desiste, ele vê os dois lados da batalha e resolve não lutar. O arco, ele cruza os braços, e aí e ele, Govinda, não vou lutar, que é o famoso verso Karpanya do Soparrata Swabhavo. Isso. Govinda, não vou lutar. Não vou lutar. Então ele não está nada à vontade, na verdade, né? E ele fica calado. Ele está diante do seu melhor amigo. Mas mesmo tendo o seu melhor amigo na posição de servo dele, como quadrigário, ele no primeiro capítulo e também no segundo capítulo, ele entra no segundo capítulo muito, muito não à vontade, não é? Porque ele sente, ele treme, ele deixa o arco cair, ele perde o seu brilho como kshatriya, né? Que o kshatriya o guerreiro, ele é um guerreiro. O kshatriya, ele é impetuoso, ele é destemido, ele é bravio. Se diz bravio ou bravo? Também. Pode ser bravio, né? Enfim, pode ser. Ele é a antítese do que Arjuna está sendo perante Krishna no primeiro e no segundo capítulo da Gita, né? Mas aí, assim, eu comecei essa conversa com vocês porque eu queria analisar uma outra coisa com vocês em cima da Gita, é claro, né? Porque você, Prabhuji, você disse que Krishna é Swayam Bhagavan, e agora também você disse que Krishna é amigo de Arjuna, né? Krishna, no Bhagavad Gita, ele, pelo que eu me lembro, ele diz que transmite esse conhecimento confidencial a Arjuna por causa que Arjuna é amigo dele. Certo. Mas também a gente, alguns encontros atrás, a gente viu que Arjuna, nesse mesmo verso que você citou, Karpana Doshoparrata Sadmoha, se lembra? Nesse momento, Arjuna, ele coloca em suspenso, vamos dizer assim, ele abstrai da amizade que ele tem com Krishna para aceitá-lo como guru, né? Porque nesse verso, aí ele declara, agora eu sou seu discípulo, Arjuna. Perfeito. Então ele abstrai. Eu me rendo a você. Oi? Eu me rendo a você, Arjuna fala para Krishna. Isso, então quer dizer, ele tá colocando no armário dele, lá no seu ele está colocando no cabide a relação de amizade com Krishna, não está? E mais na frente na Gita, ele inclusive vai pedir desculpa a Krishna, né? Ele vai pedir desculpa, porque olha só, você é tudo isso que você está me mostrando, e eu até pouco tempo eu tratava você como um amigo íntimo, eu às vezes dormia na mesma cama que você, comia do mesmo prato que você, fazia piada com você. Não é isso que ele fala? Eu estou parafraseando, é claro, né? Mas ele primeiro altera o curso do seu comportamento perante Krishna, ou seja, amigo, tudo bem, mas vou colocar amizade no cabide, porque agora eu estou tão confuso que eu preciso de Krishna como meu guru, que também o guru é o maior amigo, né? Mas o guru é um amigo num patamar de relacionamento diferente do que um amigo íntimo,
não é? O Guru é o melhor amigo no sentido que o Guru ele abre os olhos do discípulo, né? Então ele também, aquele que dá o conhecimento transcendental, ele para o discípulo é o melhor amigo. É o melhor amigo. É verdade. Isso. E na verdade, me corrigindo já, a gente sempre ouve que há dois tipos de discípulo. O discípulo que é assim disciplinado, que segue todas as regras, todas as proibições, que tem um sadhana impecável e que faz seva para o seu guru. E aí, esse Gurudeva explica até no Manashiksha, se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas aí ele também explica que o outro tipo de discípulo é o que ele faz Vishrambena Seva, Vishrambena Guru Seva. Ou seja, ele é aquele discípulo que é capaz de sacrificar qualquer coisa dele enquanto pessoa para satisfazer o desejo do Guru. Né? Ele, por exemplo, tem aquele exemplo que Gurudeva dá de um irmão espiritual dele na mata, na Keshava de Gaudiya Mata, em Mathura, que fazia seva o dia inteiro, assim, raiava o sol, se punha o sol, ele estava fazendo seva. E aí ele ia cantar suas japas na hora que estava todo mundo dormindo. Você lembra desse? Já leu sobre isso? Isso está na biografia de Param Gurudeva, na verdade. Mas enfim, então o Gurudeva cita esse irmão espiritual como exemplo de quem está tão intimamente ligado a seu Gurudeva que ele, entre aspas, sacrifica outros aspectos importantes da sua vida espiritual, inclusive o próprio sadhana, para satisfazer o desejo íntimo do seu Gurudeva. É claro que isso, assim, a gente deve ponderar bastante sobre essa diferença de classes de discípulos, para a gente não dar um pulo quântico no sentido errado, né? Porque você está ouvindo o que eu estou falando aí para você agora, e você vai falar, não, agora você Vishrambena Guru Sevaka, você vê Gurudeva, assim, vou deixar tudo, vou deixar de ser advogado, vou deixar minhas responsabilidades, não vou mais ter sadhana, não vou mais ouvir Harikatha, só vou ficar, vou me afundar num seva para Gurudeva e pronto. Não é bem assim, né? Porque é uma coisa, esse patamar de discípulo é um processo de conquista, né? É um processo de conquista. É como os próprios Goswamis, eles estão dando exemplo para a gente, né? Naquela canção dos seis, em homenagem aos 6 Goswamis, né? Que eles são, não tem ninguém mais íntimo de Mahaprabhu do que os 6 Goswamis, não é? E nesse sentido não tem amizade mais profunda entre Mahaprabhu, não existe amizade mais profunda do que aquela que existe entre Mahaprabhu e os 6 Goswamis. Simultaneamente amizade, eles são devotos e têm amizade, né, por Mahaprabhu. Com certeza. Mahaprabhu e simultaneamente são muito amigos. Isso. Que ele fala aqui, quer ver como é que é? Nessa canção. Sankhya Purvaka Nama Gana Natibir Kala Vasani Krito Nidahara Viharakadi Vidito Chatyanta Dino Chayo Radha Krishna Gunasmite Madhurima Nandena Samohito Vanderupa Sanatano Raghujago Shijiva Gopalako. Então, Srinivasacharya está dizendo que adora os Goswamis, que passavam o tempo todo cantando os santos nomes, entoando canções e oferecendo Dandavat Pranam, cumprindo com humildade seu voto de completar um número fixo dessas atividades, de cantar santo nome e até de prestar reverências, fazer Dandavat Pranam diariamente. Então, eles observavam isso. Desta forma, utilizaram suas valiosas vidas e superaram o sono e a fome. Sempre viam-se como pessoas completamente insignificantes e ficavam fascinados no êxtase divino
por lembrar das doces qualidades de Shri Radha Krishna. Então, nesse caso, esses Goswamis, na posição de devoção que eles têm, eles faziam, eles tinham esse voto rígido, rigoroso, de cantar tantas japamalas, tantas japas, de prestar tantas reverências em volta de Govardhana, por exemplo. Eles faziam tudo isso para servir de exemplo à sociedade humana. Porque eles não tinham necessidade de fazer isso. Do ponto de vista da devoção que eles tinham, ou que eles têm, eles não precisam fazer isso. Certo? Porque eles são Nityasiddha Parikaras. Eles estão, como Krishna não fala na Gita, ele fala dos seres falíveis e dos seres infalíveis. Então, os Goswamis, eles são, todos os seis, são, com certeza absoluta, são seres infalíveis. Ou seja, eles nunca vão ser sujeitos às tramóias da energia ilusória. Eles sempre vão estar movidos pela providência da energia interna de Krishna, Yogamaya. Tudo que eles fazem é arquitetado, é orquestrado por Yogamaya. Né? Mas assim, eu estou fazendo esses comentários porque inclusive mais cedo eu estava conversando com outros devotos e a gente estava assim, que você falou assim que Krishna é Swayam Bhagavan e que Krishna, nós concordamos que Krishna está atuando como guru de Arjuna na sua perplexidade. Mas quem é esse Krishna que está na guerra de Kurukshetra, ali no prelúdio da guerra de Kurukshetra? Quem é ele, afinal? Ele é amigo de Arjuna, que era o centro que o senhor queria deixar evidente. Mas assim, como é assim? Qual é o Vana desse Krishna que você está falando aí? O senhor Krishna, ele está atuando ali na batalha como um rei. Ele é o rei de Dwarka, não é? Ele é o rei de Dwarka. Então aí você está falando... Dwarakadisha Krishna. Ele é Dwarakadisha Krishna. E ele é um kshatriya, ele é um rei. Ele é um kshatriya, atuando como nesse papel. Tá. Mas é esse Krishna que você adora? Eu ainda não adoro, não consigo adorar Krishna, ele está muito longe, mas os Vaishnavas que eu... Só vou abrir a janela aqui, mas estou te ouvindo. Tá bom, os Vaishnavas que eu sinto amor no coração, esses Vaishnavas, eles adoram o Vrajendra Nandanasi Krishna, aquele que usa a flauta. Perfeito. Então assim... E esse Krishna que usa a flauta, vê se tem alguém que possa responder. Quem é esse Krishna que usa a flauta? Assim, como é que você pode desenhar o perfil dele, segundo o que você já leu, que você ouviu de Gurudeva, de Shripad Bhanu Maharaj, de outros sadhus? Alguém gostaria de apresentar assim um perfil? Perfil social, né? Qual é o perfil social? Se quiser digitar no Facebook do Hriday Mandira. Pode ser, né? Por que não? Ou pode... porque eu acho que ninguém está ligado a você pelo Hriday Mandir, talvez, né? Você tem uma lista de devotos que estão aí no Hriday Mandir? Quem que está aí? Estão todos offline aqui no Hriday Mandir. Tá. Skype, aqui no Skype, aqui, a Anuradha parece que está presente, mas não sei se ela... Ela fez uma pergunta, mas... depois ela não voltou a escrever. Mas enfim, porque com certeza a gente tem aqui 6 devotos como espectadores, além de 4 devotos. Ela tá ligando. Então olha só, Anuradha, olha, se você está eu tive que declinar aqui, que negar a ligação, porque
A gente já está numa ligação com o Hriday Mandir Skype. Mas você pode escrever na caixinha do Skype do Seva Sistêmico que eu leio. Acompanha? Não tem como mais pessoas entrar ao vivo falando, que senão dá muito delay. Não, se ela tem o Hriday Mandir Skype, ela pode ligar para você, aí tudo bem, mas se ela ligar para o Seva Sistêmico, aí quebra a minha ligação com você. Ó, por exemplo, o Tarun está ali. Opa, o Tarun está ali. Então, Tarun, o que a gente estava conversando aqui, é que a gente está tentando identificar o perfil de Krishna, Brajendananda Krishna. A gente já descobriu que Krishna que está na batalha de Kurukshetra, ele é Dwarkadisha Krishna, ele é um rei. Acho que escreveram para você aí, não, para o Hriday Mandir? Ele é um rei. E daqui a pouco a gente vai juntar um pouco mais no portfólio, no perfil de Krishna na batalha de Kurukshetra. Mas agora a pergunta é: quem é o Krishna de Vrindavana do ponto de vista social, do ponto de vista de ashram, né, de Varna e ashram, né, em Vrindavana, do ponto de vista funcional, do ponto de vista vamos dizer assim, missionário, se é que a gente pode usar esse termo nesse contexto. Espera aí, deixa eu ver o que o Tarun está falando. Dona Anurada está escrevendo também. Pro Hriday Mandir, né? Vamos esperar. Aquele verso, Prabhu, capítulo 4, texto 3, Sa Evayam Maya Detya. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim a você, Arjuna, porque você é meu devoto e meu amigo muito querido. Sim, portanto, você pode compreender o mistério transcendental desta ciência. Era esse o verso que o senhor estava comentando? Isso, justamente. Tá. Mas assim, a pergunta sobre o perfil de Krishna ainda não foi respondida, né? Krishna em Vrindavana, ele é filho de Nanda Maharaja. Nanda Maharaja é um Vaishya. Então Krishna naturalmente Então ele naturalmente é um Vaishya. Krishna é um Vaishya. Peraí. Ele é Vaishya, tá. Esse é o Varna dele, né? Esse é o Varna. Esse é o Varna dele. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele está dizendo aqui, o Tarun eu nunca pensei em Varnashram em Vrindavana. Krishna não tem função nenhuma, ele é desfrutador somente. Sim. Não é bem isso. A dona Nurada, ela escreveu que ele é vaqueiro, brincalhão, amoroso. Vaqueiro, brincalhão, amoroso. Então, assim, o Tarun Krishna, ele já foi direto na... Ele derrubou por terra a função social de Krishna. Mas Tarun, veja bem, em Vrindavana, Krishna, ele, assim, no cotidiano dele, ele com certeza é um Vaishya, porque ele cuida das vaquinhas, ele ordenha as vaquinhas, e ele, na verdade, ele serve a causa do seu pai Nanda Maharaj, que é o rei dos vaqueiros. Acompanha? Sim, ele é um Vaishya. Tá? Então, e outra coisa que Sripad Bhanu Maharaj sempre gosta de falar, ele fala brincando, mas é muito sério, ele fala que em Vrindavana não tem sannyasis. Já ouviu o Sripad Bhanu Maharaj falar isso? Porque em Vrindavana você tem uma comunidade de Vaishyas, todos são grihastas praticamente, né? Eles são Vaishyas, então... não porque, assim, se eles são Vaishyas, eles são grihastas. E os filhos deles podem optar por ser brahmacharis, certo? É um vilarejo de Vaishyas a princípio. É um vilarejo... um vilarejo transcendentalmente pastoril. Pastoril. Então, não cabe em Vrindavana a posição de um sannyasi. Né? Não cabe em Vrindavana. Então, assim, você tem um sannyasi neste mundo. O próprio Mahaprabhu, ele tem a lila dele de sannyasi, certo? Mas
Mahaprabhu em Vrindavana, em Aprakrita Vrindavana, ele é Navadvipa Chandra. Ele não está em Aprakrita Vrindavana, na Vrindavana, no mundo transcendental, no mundo em manifesto, no passatempo e manifesto. Ele não está lá atuando como um sannyasi, com uma dandinha e tudo. Ele está atuando como Nimai, como o Mahaprabhu, que encanta o coração de todas as pessoas de Navadvipa. Certo? Então, assim... Mas nesse caso de Mahaprabhu, ele não é um sannyasi comum no sentido da palavra, até porque, como Vana Maharaja naquelas últimas aulas explicou, a cor do sannyasi de Mahaprabhu não é a cor ordinária do sannyasi do Varna e do Ashram, é o pó das gopis. É o kunkuma do seio das gopis que vai parar no pezinho de Krishna, não é isso? Ele só assume sannyasi para que as pessoas comuns em geral não ofendessem ele e respeitassem ele. Esse foi o princípio, pelo que eu li no Chaitanya Charitamrita alguma vez. Perfeitamente, perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, o que a gente está tentando fazer, a gente está tentando levantar o perfil dessas personalidades transcendentais, né? E, assim, muitas vezes você vai perceber como o fato de Krishna, que é, como você disse mesmo, né, Swayam Bhagavan, Brajendanandana Shri Krishna, o fato dele viver eternamente numa condição, entre aspas, de Vaishya, tem um significado muito importante. E assim, agora eu queria... Vocês entendem o significado importante dessa situação? Não consigo ver. Existe uma série de desdobramentos pelo fato de Krishna ser Vaishya, ser filho de um Vaishya. E tem uma série de desdobramentos que fazem com que a Lila de Krishna em Vrindavana seja ilimitadamente mais doce do que a Lila de Krishna como Ramchandra, por exemplo, ou como Vamanadeva. Como Shripad Brahmaharaj, ele chamou a atenção para a gente para o fato de que a Lila de Nishinra Bhagavan dura alguns minutos. Se lembra disso? Vocês estavam nesse Harikatha? Ele falou assim que a Lila de Nishinra Bhagavan sai daquela pilastra que Hiranyakashipu quebra assim com a massa. Ele vai lá, briga por algum tempo com Hiranyakashipu, acaba matando Hiranyakashipu e tchalô. Você não vai descobrir no Shastra outros passatempos de Nishinra Bhagavan. Né? Aí você pode até pensar, puxa, mas então os passatempos de Nishinra Bhagavan não são eternos. Ou esse passatempo não é eterno porque ele é pontual. Ou ele não tem um planeta no mundo espiritual, né? Como ele tem uma morada transcendental no mundo espiritual. Mas na verdade ele tem um planeta Vaikuntha dele, né? Nishinra Deva tem um planeta Vaikuntha dele. Mas assim, o princípio que a gente está tentando conhecer aqui, aprofundar, é como que esta função social, entre aspas, de Krishna, do seu pai e de todos os habitantes de Vrindavan, que todos eles são produtores rurais, na verdade, né? O que mãe de Yashoda faz todo dia de manhã? Ela já acorda e vai preparar, vai ferver o leite para dar para Krishna, do leite vai fazer iogurte, vai fazer doce de leite, vai fazer outros doces, sandesh, rasagula, etc, né? As gopis, o que elas fazem? Elas vão para o pasto, enquanto os gopas estão apacentando as vacas, as gopis vão para o pasto, colhem estrume de vaca fresco e com as mãozinhas super delicadas delas, elas ficam fazendo aqueles biscoitinhos de estrume de vaca, que é o combustível de Vrindavana, né? Elas usam na cozinha, elas usam aqueles biscoitinhos de estrume de vaca para cozinhar para Krishna. Acompanha isso?
Tarun, acompanha? Então, assim, a gente precisa ter sempre claro na nossa mente que qualquer coisa que esteja acontecendo exatamente neste mundo onde nós estamos, que se chama Martya Loka, né? Ou também aqui é chamado o local onde você produz os frutos kármicos, né? Os planetas intermediários. Que Mritya Loka é o local de morte, né? É onde existe a morte. E é onde você também cria os frutos do seu karma. E aí você vai colher... Onde você vai colher os frutos desse karma? Se você está produzindo os frutos aqui, você vai colher aonde? Você vai colher aqui mesmo, nesse mundo. O karma. Tem certeza? Tem certeza? Eu não entendi então a pergunta do senhor. Nós todos estamos num planeta intermediário muito favorecido, mais favorecido impossível, porque é aqui que Mahaprabhu aparece e é aqui que Krishna aparece. Mas nós estamos nesse planeta intermediário e aí a pergunta é, aqui se nós não praticamos bhakti, nós praticamos karma. E esse karma que a gente pratica vai gerar frutos. Agora, onde nós vamos colher estes frutos? Aí você respondeu que a gente vai colher esses frutos aqui mesmo, neste planeta intermediário. Não, no mundo material, mas no próximo corpo. Tá, não, mas o próximo corpo não é um lugar geográfico, é? Estou falando assim, o onde disso aí? Anurada, onde é que você vai colher os frutos do seu karma? Se você... vou ser mais explícito para ver se vocês conseguem responder. Se você Anurada, você é super boazinha, você faz caridade, aí você ajuda os velhinhos a atravessar a rua, e você é super no modo da bondade, assim, super zen, gosta de fazer yoga, é quase vegana. Onde você vai depois que você abandonar o corpo? Qual é o fruto que você vai conseguir? Os planetas superiores. Concorda, Tarun? Concorda com isso, Anurada? É isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Os planetas superiores. O Krishna fala assim, se você vive a sua vida em Sattva Guna, quando você morre, você é promovido aos planetas superiores, Swarga Loka. Aos planetas superiores, como Indra Loka, Chandra Loka, Surya Loka e assim por diante. Mas aí, quando você chega nesses planetas superiores, é lá que você vai colher o fruto do que você fez aqui, nesse plano intermediário. Acompanha? Perfeito. Mas aí depois, por exemplo, eu sou um casca grossa total, eu gosto de ver todo mundo sofrendo. Quando eu era pequeno, eu pegava formiguinha e pegava assim a lente e colocava em cima da formiguinha no sol para queimar a formiguinha viva. Assim, faço tráfico de drogas, né? Já matei um monte de pessoas e enterrei no quintal da minha casa. Aí para onde eu vou? Patala louca. Patala louca. Patala louca. O fruto que eu vou colher, eu não vou colher aqui nesse planetinha. Eu vou colher sendo levado pelos Jamadutas, pelos servos de Jamaraj, para uma região inferior, que a gente chama, em geral, no Ocidente, de inferno, e lá eu vou sofrer no meu corpo sutil, né? Eu vou ser levado pelo meu corpo sutil para essa região infernal e vou sofrer esse karma fala, papa fala, né? É karma, papa fala. Você tem karma, punya fala e karma, papa fala, né? Os frutos do bom karma, da generosidade, do carinho, da bondade, assim por diante, e os frutos do Papa Karma, né? Então, mas a gente está falando sobre isso porque, assim, qual é o tema? O tema central é o seguinte, que a gente tem um foco no nosso relacionamento, não tem? A gente tem um unidirecionamento no que se refere
àquela pessoa com quem a gente quer se relacionar. Não tem? Ou não tem? Perfeito. Tá. Então, assim, a gente precisa saber qual é o perfil dessa pessoa. Então, a pessoa que você quer, com quem você quer se relacionar é Krishna, que está falando Gita no campo de batalha de Kurukshetra, é Krishna que mora com 16.108 rainhas em Dwarka, é Krishna que nasce do ventre, que nasce no ventre de Devaki, que luta lá com aqueles demônios, né, que mata Kamsa em Mathura. É com esse Krishna que você está focando, unidirecionando o seu foco de desejo de relacionamento? Não, o Sambandha, o Abhideya e o Prayojana que eu queria desenvolver era com o Krishna, o Vrajendra Nandana Krishna. É aquele perfil, perfil do Vrajendra Nandana Sri Krishna. Certo. E Vrishabhanu Nandini Sri Radhika. Olha só, concorda, Tarun? Tarun está meio quietinho aqui. Depois que ele falou aqui, que ele nunca pensou em Varnashram e Vrindavana. Ele concordou aqui. Mas não é diferente, o objetivo do Varna e do Ashram em Vrindavana é só para tornar mais doce a lila, não é esse Varna e Ashram ordinário aqui no material, né? Primeiro lugar, assim, é importante entender que se existe Varnashram no planeta Terra, tá? Se existe Varnashram no planeta Terra, se lembra a causa da causa remota? A causa da causa remota do Varnashram tem que ser Krishna, não é? Porque ele é a causa de todas as causas. Então, assim, a forma pura de uma situação social perfeita, você encontra em Vrindavana, não é? Você tem que admitir que Vrindavana é uma sociedade. Não é uma sociedade? As pessoas, elas interagem lá. Você tem Nanda Maharaj é casado com Jashoda, ele não é casado com a Gopi, que é mãe de Madhumangala, por exemplo, não é? Ele tem um relacionamento com Jashoda Maiya, né? Ele também tem um relacionamento com os outros 4 irmãos dele. O pai dele chama-se Parjanya, né? Então, assim, esse livro que eventualmente vai sair em português revela todas as sutilezas, todos os detalhes dessas personalidades, inclusive a sua função social. Porque em Vrindavana também você não encontra sannyasi, mas você encontra brahmanas, né? Tanto que quando Krishna nasceu foi feito mapa, quantos dias depois foi feito mapa astral pelo Brahmana? Em seguida, no dia seguinte, no Andotsava. No dia seguinte, Assim como hoje, hoje é o dia de Jagannatha Mishra Utsava, que assim como Nanda Maharaj fez um super festival no dia seguinte, porque Krishna nasceu à meia-noite, né? Da mesma forma, Jagannatha Mishra, ele fez uma super festança na casa dele no dia seguinte, porque Mahaprabhu nasceu na lua cheia, não foi? E estava tendo um eclipse, né? Então estava tendo um eclipse, então todo mundo se dirigiu a Ganga e ficou cantando Hare Krishna para neutralizar os efeitos malévolos do eclipse. E no dia seguinte é que começou aquela romaria de gente visitando. Então hoje, dia 9, no passatempo de Mahaprabhu, dia 9 de março de 2012, é o dia que o pai dele está recebendo todas as pessoas, e está dando presentes, está oferecendo prachada, e está assim, compartilhando essa alegria infinita, né? De ver aquele bebezinho lindíssimo que saiu do ventre de Mãe Sati Devi, né? Mas aí, olha só, assim, então, essa realidade que existe, e isso é uma coisa que Shripad Maharaj, ele pegou uma lupa bem grande e ele, como se diz, amplificou para a gente. Essa é uma verdade muito especial. Assim, a verdade sendo que o que você encontra em Vrindavana está presente de forma pervertida neste planeta intermediário chamado Terra.
mas não está presente de forma pervertida no planeta superior chamado Indraloka, por exemplo. Muito menos no planeta inferior chamado Patala Loka. Então, o retrato negativo perfeito de Vrindavana é esse mundo onde nós estamos agora. O senhor, como é que o senhor disse uma vez? Esse mundo é exatamente o contrário do que deveria ser. Esse mundo é exatamente o contrário do que deveria ser. Né? Então, assim, a gente está fazendo um exercício para levantar o perfil daquela personalidade divina com quem a gente quer ter um relacionamento. Então, quando a gente medita em Krishna, quando a gente canta nossos mantras, quando canta o Mahamantra, um dos aspectos da meditação vai ser Krishna como Vaishya, apesar de ser, claro, como vocês todos estão copiando, apesar de ser uma lila, uma atividade completamente transcendental, assim, para quem olha objetivamente, Krishna é um Vaishya, ele sai todo dia de manhã, ele volta tardinha, e Padmavati, que é a mãe de Kamsa Maharaj, casada com Ugrasena, ela critica super os Vrijavasis, porque ela diz assim, como é que eles têm coragem de mandar um menino tão novinho, com a pele tão macia, o pé tão macio, para ir descalço, passar o dia debaixo do sol cuidando das vacas? E não pagam nada para ele. Ele é um Vaishya, ele trabalha o dia inteiro, e ele não tem coragem de dar nem um tostão para o menino. Isso aí essa é a história, né? Isso tá... A dona Anurada, ela escreveu que esse mundo material é um reflexo pervertido de Goloka. Isso, é onde nós estamos pisando nesse momento, né? Agora, vamos voltar para a Gita. Quando é que Krishna na Gita, ou será que Krishna na Gita manifesta o seu humor de Brajendananda na Shyamasundar? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque com certeza ele manifesta a sua atitude ou o seu humor de Kshatriya, não é? Eu não vejo ele manifestar esse humor de Vrajendra Nandana. Mas, claro, né, dentro de minha pequena visão, não vejo. Tá, então essa é a sua resposta. Tarun, qual é a sua resposta? Você se lembra de ter ouvido alguma coisa de Gurudeva, do seu Gurudeva, em que ele esclareça isso? Tarun está respondendo. Então a pergunta de novo, assim, e na verdade a gente tem que fechar aqui, já são quase 9h40, mas assim, a pergunta de novo é a seguinte: se Krishna, a gente sabe, né, pelo que os acharyas explicam, Krishna em Kurukshetra, ele é Dwarkadisha Krishna. Ele é uma prakasha, ele é uma manifestação de Brajendananda Krishna que nunca sai de Vrindavana, certo? Mas a pergunta é, este Krishna que está compartilhando o conhecimento transcendental com Arjuna, em algum momento ele manifesta o seu humor de Brajendananda durante aquele diálogo? E se ele manifesta, quando é que ele manifesta? Uau, que pergunta, hein? Essa é uma pergunta boa, né? Eu estou curioso pela resposta, porque me parece que tem mais coisas dentro dela. A dona Anurada escreveu que ele é Krishna, rei de Dwaraka, mas amigo e primo de Arjuna, mostrando o amor de amizade por Arjuna. Tá, mas ela não respondeu a pergunta, respondeu? Porque eu não sei a resposta para saber também. Oi? Eu não sei a resposta para saber se ela respondeu ou não. Não, porque ela só falou de uma outra raça de Krishna, porque Krishna, como amigo de Arjuna, na verdade Krishna, enquanto amigo,
ele vai corresponder à amizade daquele determinado companheiro eterno, vamos dizer assim, ou devoto, né? Então, assim, a amizade que ele tem com a Juna, como amigo, não está exatamente no mesmo patamar da amizade que ele tem com Shidam, Subal, Sakar, Madhumanga. Oi? Ele não essa Sakya de Arjuna não é a mesma Sakya dos Gopas de Vrindavana. Não é a mesma Sakya dos Gopas de Vrindavana. Então a gente continua a pergunta, né? Será que o Krishna de Vrindavana se manifesta na Gita? Se ele está em Kurukshetra, onde Krishna de Vrindavana não estaria, e se ele está ali vestido de rei, ajudando um outro rei a ganhar uma batalha, será que ele manifesta? Eu aponto que não, mas me parece que existe coisa dentro desse mato, mais coelho dentro desse mato. Tem mais coelho, não tem? Tarun, você não falou nada, Tarun? Não, Tarun não, e também Aí diz que não sabe. Pois é, Srila Bhakti-Rashak Siddhara Goswami Maharaj esclarece, eu não tenho a lista, infelizmente não tenho a lista, mas ele dá a lista dos versos em que Krishna ele dá uma resvaladinha no humor de Bhajandanandana Krishna, especialmente no verso 9, 23, eu acho, e no verso 18, 65. Nesses dois versos, que inclusive... O 1865 é aquele antes do Sarvadharma Parijajam, Manmana Bhava Madhbhakto Madhyaji Manamaskuru. Aí ele só tem uma diferença na segunda linha em relação ao verso homônimo, vamos dizer assim, do 9º capítulo. Então, nesse verso, Krishna vai dar vamos dizer assim, uma falhada transcendental, porque nesse verso ele está meditando nos habitantes de Braj. Porque o que ele revela, e tanto que Gurudeva, no livro A Essência da Gita, ele vai falar justamente, também vai falar sobre isso, né? Que esse verso é o conhecimento mais confidencial, que ele deixa no qual ele deixa transparecer a realidade transcendental de Braja, né? Mas assim, o objetivo... Oi? E ele volta, Krishna, no verso 65, no final ele promete que isto, pense sempre em mim, converta-se meu devoto, adore e me ofereça suas homenagens a mim, você virá a mim sem falta. Eu lhe prometo isto porque você é meu muito querido amigo, novamente. Certo. Pois é, então assim, a gente pode até anotar para fazer essa pesquisa, porque acho que é algo muito importante. Realmente. Muito importante, porque, por um lado, toda vez que eu começo a pensar no conteúdo filosófico da Gita, eu fico assim, meu Deus do céu, assim, eu acho que eu vou viver milhões de vidas e eu não vou conseguir chegar nem perto da margem do oceano do conhecimento da Gita, né? Porque assim, assim, a forma como Krishna apresenta a filosofia, que emana dele mesmo, é tão misteriosa e tão assim contundente ao mesmo tempo, que assim, você abriu uma página da Gita, você volta a ler um verso, ou até um verso que você tem de cabeça, né, que você tem de cor, você recita esse verso de novo e você vai percebendo assim como que esse verso tem camadas de significado também, que Gurudeva também fala sobre isso, né?
as camadas de significado de um mesmo verso. Então, mas ao mesmo tempo é interessante a gente observar como este conteúdo da Gita ele só vai ser vivenciado fora do diálogo da Gita. O conteúdo de aconselhamento, de orientação, ele só vai ser vivenciado fora do contexto da Gita. Não é? Porque como os acharyas explicam, a Gita termina em quê? Qual é a atitude final de Arjuna? É uma atitude já que se pode considerar Bhakti? Você se lembra disso? Tarun, Anuradha, você se lembra? Assim, qual é, no final, em que situação Arjuna está do ponto de vista de Bhakti? A gente sabe que ele é um Kshatriya, a gente sabe que Krishna também como Kshatriya fez uma série de considerações para ele entender o Dharma dele como Kshatriya. E claro que a gente sabe também que volta e meia Krishna tira o tapete dele como Kshatriya para mostrar coisas mais profundas, que na verdade ele não é um Kshatriya, né? Mas ao mesmo tempo ele é um Kshatriya. Então qual foi a pergunta mesmo? Só para fechar agora, porque senão a gente vai ficar aqui e vai acabar dormindo em cima do computador, né? Qual é a questão que a gente está levantando aqui? Espera aqui, o Tarun. Ele se rende, mas acredito que ainda não haja serviço, portanto não há Bhakti ainda. Maravilha. Então é isso que Gurudeva fala, que Prabhupada fala, todos os acharyas, se você for ler os comentários, eles falam de Sharanagati, né? Arjuna, depois de receber todo aquele conhecimento, ele pratica Sharanagati. E Sharanagati é comparada à porta, ao portal lindíssimo que se abre para você ter entrada no reino de Bhakti. Sem você fazer Sharanagati, você não tem acesso ao reino de Bhakti. Não é? Então, assim, por um lado, Gita como o Gurudeva também sempre dá esse exemplo, né? O que é Gita? Gita é o alicerce do palácio de Bhakti, né? E quando você termina a Gita junto com Arjuna, se você está estudando Gita nesse humor de Sharanagati também, não, eu quero me render meu Gurudeva, eu quero me render a Krishna, eu quero entender o que é isso de me render a eles. Então quando você chega no final desse diálogo, aí se você seguir o passo a passo, aí a porta de Bhakti vai se abrir para você. E quando essa porta de Bhakti se abre para você, você está onde, afinal? Onde é que você vai entrar? No serviço a Krishna? Tá, mas essa é uma resposta genérica que você deu. Legal, você vai entrar no serviço a Krishna. Mas é uma resposta genérica, você não concorda comigo? Alguém tem alguma ideia? Você saiu do Sharanagati e você saiu da Gita em Sharanagati. Você vai entrar onde em Bhakti? Não sei se eu estou sendo claro com a pergunta. Está sendo claro, bem claro. A minha resposta entra em Seva, né? Mas o senhor disse que você entra em Bhakti, Seva, mas tem algum lugar, não é? Não é o palácio de Bhakti que você entra? É o palácio. Você entra na porta. A porta do palácio se abriu porque você se rendeu a Krishna, como a Arjuna fez. Certo. Mas a pergunta, na verdade, é: que palácio é esse, afinal? Não. Como é que é o nome desse palácio, pelo amor de Deus? Não consegui acompanhar. A Anuradha sabe. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Sabe, Anuradha? Ela escreveu no início do seu caminho em Bhakti.
Não, mas assim, a pergunta que eu estou fazendo é assim, Gita é o alicerce do palácio, e o palácio supostamente é o local de Bhakti, não é? Mas qual é o nome desse palácio? Guru. A dona Nudada respondeu Guru. Guru. Mas não é o que o senhor queria ouvir. Então, tudo bem, Guru, ele, claro, com certeza ele é sinônimo de Bhakti. Mas qual é o nome do palácio onde o Guru deve estar? Porque ele está praticando Bhakti e está no palácio. Qual é o nome do palácio? Tudo em consciência de Krishna tem um nome, com certeza tem um nome. Não é? Não tem nada mais pessoal do que a consciência de Krishna. Tudo tem nome, as vacas têm nome. Tudo se personifica numa forma, inclusive. Isso. Tudo. Então tá, agora vamos lá. Shastras. Então tá, vamos lá. Como é que é o nome do palácio de Bhakti? Eu vou dar uma colher de chá. Começa com Shri. Shri. Shri Vrindavanadama. Não, claro que Vrindavanadama é o palácio, mas assim, a ideia é a seguinte, que o palácio de Bhakti chama-se Srimad Bhagavatam. Agora o alicerce de Bhakti chama-se Gita, e o palácio de Bhakti chama-se Srimad Bhagavatam, porque tudo que Arjuna não fez, como até o Tarun Krishna falou, não havia a prestação de serviço, vamos chamar assim. Na verdade, quem estava servindo era Krishna, não era? Quem serve em Kurukshetra é Krishna e não Arjuna, nesse contexto aí. Mas aí, quando ele se dá conta do que Krishna está falando para ele, aí ele se rende, e quando ele se rende, ele entra no palácio do Srimad Bhagavatam como um servo de Krishna. Aí, tanto que você vai no primeiro canto, você vai encontrar vários intercâmbios entre Arjuna e Krishna no Srimad Bhagavatam. Só que aí tem várias peculiaridades sobre esse palácio chamado Srimad Bhagavatam, que primeiro você vai passar pelos os nove primeiros cantos, em que você vai ver ao vivo e a cores grandes bhaktas prestando seu seva a Krishna. Não é? Em todas as raças. Até o 9º capítulo, nono canto. Em todas as raças até o 9º canto, tem certeza? Não, aí claro, tem uma raça que se desenvolve a partir do 9º canto. Do 9º canto? Ou do 10º canto? 10º canto, desculpe. Do 10º canto. No 10º canto. Porque quando você chega no 10º canto, só então que você vai encontrar Braja Rasa. É só a partir de lá. Porque se você vai no 9º canto, você vai ler a história de Gajendra, por exemplo, né, no 9º canto, vai ler a história de Mohini Murti, que é aquela manifestação, aquele avatar de Krishna como uma mocinha lindíssima. Aí você vai ler todos os passatempos dos avataras, Vamanadeva, Varahadeva, Nishinradeva, né, Rishabhadeva, Kapiladeva, né? Então todos esses passatempos que você vai lendo ao longo dos 9 cantos, eles são do Palácio de Bhakti, mas não são da câmara íntima ou dos aposentos íntimos do Palácio de Bhakti. Perfeito. Né? Porque o aposento íntimo do Palácio de Bhakti chama-se Chaitanya Charitamrita. Chama-se Vrindavana, né? Tudo bem, Navadvip Dham, Vrindavan Dham. Que o senhor está usando a analogia com relação aos Shastras, então... Perfeitamente, porque é no aposento íntimo, com certeza que é o Chaitanya Charitamrita, é no aposento íntimo que, pela misericórdia de Mahaprabhu, a gente vai poder ter acesso a Braja Bhakti. Né? É apenas pela misericórdia de Mahaprabhu, de ninguém mais, que a gente vai ter o acesso o centro, né, desse reino transcendental. Na verdade, Prabhu, desculpe,
é através dos granthas dos Vaishnavas puros, que Mahaprabhu empoderou, que nós começamos esse processo? Com certeza, né? Guru, Shastra e Sadhu. Sem Guru, sem Shastra e sem Sadhu, não tem nem Sharanagati, não tem nem Bhakti em Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, e o que falar de ter Bhakti em Braja. Né? Então, Guru, Shastra e Sadhu. Em especial o Gaudiya Vaishnava Shastra. Exclusivamente Gaudiya Vaishnava Shastra. É onde tudo começa. Para você que diz que quer adorar Brajendananda Krishna, é onde tudo começa. Valeu a minha sexta-feira. O resto, tudo mais, é você se fortalecer. O que nós estamos fazendo, assim, na verdade, a minha intenção hoje, fazendo esse encontro com vocês, foi da gente não especular, mas filosofar. Porque se você ouve o Harikatha de seu Gurudeva, de Sripad Maharaj, de Srila Gurudeva, de Srila Prabhupada, o que eles estão fazendo quando eles sentam ali, eles estão colhendo essa informação transcendental, esse conhecimento transcendental, e eles estão filosofando com os seus discípulos, com os seus seguidores. Acompanha isso? Prabhu, a dona Anurada, ela fez uma pergunta. Então, o Bhagavatam é o livro que fala da relação de serviço dos devotos? Ela fez essa pergunta ao Senhor. Com certeza. Claro que também, se lembra que Krishna, na Gita, de vez em quando ele dá uma escapadinha para Braj, e ele libera um pouco de Braja Katha. Ele está dando uma amostra para Arjuna, desse Braja Katha, dessa Braja Lila. Mas muito assim, velada. Muito escondido, né? Muito escondido, mas Arjuna é muito espertinho. Porque, o que ele faz? Ele ora para Krishna para nascer, ele e os 4 irmãos oram para nascer como árvores às margens do Radhakunda. Né? Então, só com aquela informação velada que Krishna dá na Gita para Arjuna, tanto ele como os outros irmãos, eles pescam aquela verdade superior, né? Que é Braja Tattva. E Arjuna também, mais assim, uma prova de que ele é bem espertinho, é que ele tem uma manifestação dele, um desdobramento transcendental, como Arjuniya Gopi. Né? É uma gopizinha muito linda que serve a Krishna em Braj. Né? Então, no Prakata Lila, Arjuna, ele entra em Vrindavana, então, nessa forma transcendental, nessa Swarupa. Nessa Swarupa ele entra, não, está sempre em Vrindavana, nunca sai de Vrindavana, certo? Está sempre em Vrindavana nessa Swarupa. Se você fala que ele entra, você vai falar mais ou menos do que acontece com Durvasa Rishi, por exemplo, não é? Com Shivaji também, podemos dizer isso? Não, Shivaji também está nessa mesma situação, porque Shivaji é Gopeshwara Mahadeva, né? Sempre existe assim. Ele é eternamente Gopeshwara Mahadeva, ele é a fonte. Gurudeva fala isso no Shiva Tattva, que Gopeshwara Mahadeva é a forma tronco, vamos dizer assim, de Shivaji. Né? Porque Gopeshwara Mahadeva é imensamente superior a Sadashiva, não é? Porque Gopeshwara Mahadeva está em Vrindavana, eternamente em Vrindavana. E Sadashiva é uma expansão de uma expansão de Baladeva Prabhu, sendo que essa expansão de Sadashiva está como se diz, nessa lila de manifestar e imanifestar o Mahatattva. Então, pelo que eu entendi que está no Harikatha de Vana Maharaja, esse Sadashiva é o outro nome para o Mahavishnu. E dele é que se expande Rudra, na verdade, que nasce da ira de Brahma. Isso. Eu não sei como... Mas Gopeshwara Mahadeva, ele está na sua posição soberana, como aquela Gopi linda. Você vai visitar o templo de Gurudeva em Vrindavana, está lá Gopeshwara Mahadeva, numa forminha assim de uma morte muito linda, né? Gopeshwara Mahadeva.
Uau! A dona Anurada perguntou, então esta é a forma mais elevada dele, de Shiva, a forma de Gopeswara Mahadeva? Com cereja. Com cereja pura. Gente, se você está em Vrindavana, Anurada, se você tem uma forma transcendental em Vrindavana, tem alguma forma superior à sua? Assim, o exercício do nosso encontro de hoje, na minha intenção, é da gente aprender a filosofar com os elementos que nossos acharyas estão nos dando. E não especular. Especular é você dizer assim, eu acho que em Vrindavana, eu acho que em Vrindavana não tem golpe negra. Não, você tem que ouvir. Boa pergunta. Você tem que ouvir o Sadhu. Shripad Brahma Maharaj falou que tem golpe de todas as cores. Em Vrindavan tem escurinha, tem lourinha. Entendeu? Uau. Então, assim, se você disser, eu acho que em Vrindavan tem isso, não tem aquilo, praticamente você está cometendo uma ofensa. Além de você estar especulando, você está cometendo uma ofensa. Porque em Vrindavan tem tudo que você jamais experimentou, né? Tudo que você já experimentou e tudo que você ainda não experimentou tem que estar em Vrindavan, senão Vrindavan não seria o reino soberano no plano espiritual. Mas eu só posso ter essa informação sobre Vrindavan através do Harikatha do Vaishnava puro. Se eu não cereja. Se eu não tive essa informação ainda é porque eu não tive o Sukriti, eu ainda não tive a misericórdia do Sadhu para chegar até ali. Né? Isso, é como, por exemplo, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele revela que em Vrindavana, falando sobre opulência, né, que sempre tem essa discussão, Vrindavana é Madhurya Dham, então não tem Aishwarya, não tem opulência, não tem riqueza. Mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e outros acharyas e outros poetas Vaishnavas dizem assim que um grãozinho de poeira, um grãozinho de areia ou de poeira em Vrindavana, ele contém nele mais opulência do que todos os planetas Vaikuntha têm juntos. Aí você chega em Vaikuntha e você fica, uau, né? Aquelas, assim, joias fantásticas, né? Assim, todo mundo espiritual é autoluminoso, né? Assim, a efulgência dos corpos dos Vaikuntha Basis de Narayana, as joias que eles usam é uma coisa assim de ofuscar a vista. Aí esse Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, fala assim, que em Vrindavana, uma poeirinha que seja representa muito mais opulência do que tudo isso que você pode ver em Vaikuntha. Então a gente tem dificuldade, pelo menos estou falando por mim, de alcançar a grandiosidade transcendental de Braj e também a grandiosidade transcendental de Navadvip Dham, porque as duas estão cobertas por essa singeleza, é assim que se fala, né? Essa singeleza é tão singelo assim, você anda pelas ruas de Navadvip, é a coisa mais singela do mundo, mais simples, né? Você vê pessoas trabalhando num tear, pessoas fazendo cerâmica, em Vrindavan também, pessoas fazendo cerâmica, ainda hoje, né? Mas mais ainda em Navadvip, são, na verdade, membros de uma comunidade pastoril, praticamente, uma comunidade agrícola. Eles plantam muita coisa, tem mangueira por todo lado, bananeira por todo lado, né? Você sobe nos prédios, assim, tem prédios de 2 andares, casinhas de 2 andares, você olha assim no horizonte, você só vê árvores lindas, frondosas. Navadvip Dham é lindíssimo. E ali, assim, a gente está lendo de manhã, né? A gente descobre, lendo esse texto de manhã, como que aquele que tem olhos transcendentais, ele vê essa Navadvip Dham como uma coisa mais esplendorosa do mundo, né? Porque Navadvip Dham é a única oportunidade que uma diva tem de ter acesso a Vrindavana Dham, né? É como Nityananda Prabhu está falando, se você resolver ser um Krishna Bhakta, você vai ficar anos e 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 anos
praticando austeridade, cantando mantras, para Krishna te dar misericórdia e você nascer em Vrindavana, né? Como aqueles sábios de Naimisharanya que encontraram Ramachandra, eles ficaram milhares de anos cantando Gopal Mantra que Ramachandra deu para eles. E aí depois de milhares e milhares de anos, quando Krishna aparece em Dwapara Yuga, eles nascem nos ventres das gopis e eles vão poder estar na sanga de Krishna. Então são milhares, é um esforço assim. Lakshmi Devi continua fazendo austeridade em Vrindavana, ao passo que se você vai para Navadvipa e se você se rende aos pés de lótus de Mahaprabhu, ele te dá isso assim, num estalo de dedo. Ele te leva para Braja, quando você menos espera, você está em Braja. A visão que esse livro que o senhor está lendo, Navadvipa Mahatmya de manhã, ele dá uma visão é uma visão impressionante. É uma visão impressionante. É uma visão sobre esse assunto que só mesmo quem está acompanhando que pode entender, porque a visão que dá de Navadvipa Dhamma, ela muda toda a visão do devoto que lê esse livro. Pois é, gente, Mahaprabhu, como eu estava falando hoje, estava reunido com os devotos mais cedo, é Mahaprabhu na cabeça o tempo todo. Shripad Bhanu Maharaj é Mahaprabhu na cabeça o tempo todo. Ele só pensa em Mahaprabhu, só canta para Mahaprabhu, só fala de Mahaprabhu. Então, assim, porque Mahaprabhu, ele é um Brahmana. Krishna é um Vaishya. Ele é um desfrutador, como o Tarun Krishna Prabhu falou. Mas Mahaprabhu é um Brahmana. O Brahmana, ele é misericordioso. Ele é uma fonte de referência para a orientação de todos os seres vivos. Então, por isso, Krishna, quando ele aparece nessa forma combinada como Radha Krishna, ele aparece como filho de um Brahmana e uma Brahmani. E aí ele pode dar prema. Não tem nada a ver com Varnashram, mas tem tudo a ver com Varnashram. Porque é isso que ele está falando para a gente. Dvijamani Gora Amani Jagi. Ele é a joia suprema entre todos os Brahmanas. E ele está esperando que nós nos tornemos Brahmanas, mesmo que nós venhamos de um nascimento como, por exemplo, Haridas Thakur, um nascimento muçulmano, né? Imagina, no meu caso, milhões de vezes pior, que eu vim de um nascimento carioca. Mas é mais perto dos sábios do que eu, Prabhu. O quê? Sempre tem alguém pior que o senhor. Eu moro mais longe ainda. Mas, gente, já passou das 10. Eu sei que vocês são muito misericordiosos, assim, muito complacentes e pacientes, mas a gente tem que fechar o dia, né? Então, assim, vamos estudar Gita, né? Porque Gita pode nos dar esse embasamento para a gente, de fato, praticar Sharanagati, e a partir de praticar Sharanagati, a gente entrar no reino de Bhakti. E quando a gente entrar no reino de Bhakti, a gente poder ter a verdadeira sanga de Vaishnavas como Shripad Bhanu Maharaj, né? Shripad Madhusudana Maharaj, Shripad Madhava Maharaj, né? Srila Gurudev, Srila Prabhupada, né? Essa é a ideia. Esse é o plano. Essa é a estratégia. Certo? Então, fechando agora, vamos cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva,
Gurudeva Shila Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Shila Gurudeva Patita Pavana Shila Gurudeva Ki Jai Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai Rupanuga Guru Varga Ki Jai Goranga Mahaprabhu Ki Jai Nitai Gopremanandi Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Pachitanam Pavanabhyo Vaishnaveva Namo Namaha Jai Shri Radhe